tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa jornada do terreno à sua casa, com uma série de vídeos de como você escolher o seu terreno e construir a sua casa dos sonhos. Meu nome é Danilo Soares, sou engenheiro, especialista em construções residenciais de alta performance, isso é, o menor custo com maior benefício. Estou aqui para falar hoje como ser aprovado pela Caixa. Aí você pergunta para mim, poxa, mas isso é importante? Sim, pessoal, é importante você até antes mesmo de fazer todo o planejamento. Então, para você que não comprou terreno, é muito importante para fazer. E para você que não fez projeto, já adquiriu um terreno ou está adquirindo um terreno, saber quais são as suas condições para que você possa obter um financiamento para sua obra, tá bom? Porque quando a gente fala Caixa, a gente já pensa automaticamente em financiamento de casa própria, né? Porque a Caixa sozinha ela detém 80% do mercado nacional em financiamento habitacional. Mas ela tem também as suas regras, e é isso que nós vamos estar discutindo hoje, né? Aqui passando para vocês como é que vocês podem fazer para poder ser aprovados, tá bom? Então, o primeiro passo, que toda análise de crédito ela é baseada em 3 pilares, né? Vai estar aqui. Um é o valor do imóvel. Então, se você vai comprar um imóvel novo, tem lá o valor dele. Um imóvel usado também tem lá o valor que a pessoa está pedindo para venda. Ou mesmo se você vai construir a sua casa, é atribuído um valor do terreno mais a construção, que dá o valor do imóvel, tá? Então, o valor de imóvel é o primeiro pilar. O segundo pilar é a sua idade. Sim, pessoal, a idade é muito importante. Por quê? Todo financiamento, obrigatoriamente, tem que terminar com 80 anos e 6 meses. Então, como os financiamentos têm um prazo de 30 a 35 anos no máximo, então as pessoas, por exemplo, que têm 50 anos, elas conseguem financiar 30 anos. Uma pessoa que tem 60 anos, ela vai conseguir financiar 20 anos. Né? E para quem é abaixo de 50 ou 45 anos, a idade já não afeta tanto. Ah, não pode financiar? Pode, até com a idade, até a idade de 69 anos, tá bom? Com 69 anos você ainda consegue fazer o financiamento. Após disso, né, porque existe um tempo mínimo aí de financiamento. O terceiro pilar é a renda. Esse eu considero um pilar também super importante. Por quê? Porque a renda vai linkar diretamente com o valor que você vai conseguir de financiamento. Então, a renda, às vezes eu sempre falo, comento aqui, né? Às vezes é mais vantagem você ter renda do que ter um dinheiro. Né? Porque se você não tiver um valor que possa possibilitar você fazer o financiamento, então não pode ter. E a renda tem algumas especificidades. Por exemplo, você só pode ter comprometido até 30%. Claro que depende um pouquinho de modalidade, outras são 25% e tal, mas até 30%. Mas isso significa o quê? Então vamos pegar aqui uma pessoa que ganha R$3.000. 30% é R$900. Então esse é o valor máximo que ela poderia ter de parcela, mas para que ele tenha esse valor máximo, ela não pode ter nenhum outro comprometimento. O que é outro comprometimento? Por exemplo, financiamento de carro, moto, empréstimo pessoal, parcelamento de cartão de crédito. Então não pode. Vamos supor que ela tem uma moto financiada lá e a moto é R$400. Então ela tem 900, menos esses R$400, sobra 500. Então ela passa a ter uma capacidade financeira de uma parcela de R$500. Isso vai diminuir muito o valor que ela pode obter para financiamento. Então é muito importante você fazer esse planejamento antes de comprar, porque muitas vezes as pessoas chegam, às vezes tem consignado, tem algum empréstimo, né? Então é bom você realmente quitar isso para que você possa ter a sua capacidade máxima de financiamento. Agora, quem tem uma renda muito alta, isso não é tanto problema. Por quê? Vamos pegar uma pessoa que ganha 10 mil. 30% é 3 mil. Se ela tem uma dívida de R$1.000, né, por exemplo, um financiamento de um carro, ela ainda tem R$2.000 que ela pode utilizar para valor da parcela. Isso vai dar um montante maior. É claro que ela diminuiu em relação ao que ela poderia mais, tá bom? Então vamos ver agora quais são os documentos necessários. A documentação da Caixa é relativamente simples, mas é importante que você tenha atenção aos detalhes. Basicamente são RG e CPF, então é importante que você tenha
o nome também tudo em ordem, não tem escrito em nenhum SPC, Serasa, nada, tá bom? Porque senão não pode fazer o processo, tem que resolver isso, né? Então, RG e CPF, comprovante de renda, residência e estado civil. Vamos falar um pouquinho de cada um. O de renda, quem é assalariado vai apresentar o lerite. Então, são os dois últimos lerites, né, que você pode utilizar para avaliação da sua renda. Se você tem férias no molerite, é melhor pegar o anterior ou o subsequente para que você possa fazer a análise. No comprovante de residência, ele tem que estar no nome da pessoa que vai tomar o financiamento, ou se ela mora de aluguel, pode ter uma declaração do proprietário do imóvel, ou se ela mora com os pais, pode ser no nome dos pais, tá bom? Então, e ele tem que ter no máximo 30 dias do momento da avaliação, tá? Então não pode ser um comprovante de residência antigo. E o último é o comprovante de estado civil. Para quem é solteiro, certidão de nascimento. Para quem é casado, é certidão de casamento. Para quem é viúvo ou divorciado, então é certidão de casamento com a averbação, ou seja, do óbito ou da separação, tá bom? Então isso é o importante. União estável, pode? Pode, pessoal. Quem tem a união estável registrada vai ter que apresentar a união estável mais o registro. Quem só tem uma união estável que não está registrada em cartório, oficializada, pode comprar como duas pessoas somente. E vão estar lá dentro do contrato e cada um tem a sua parcela conforme a sua renda, tá bom? Então isso tem a parte de comprovação. Outro item de documentação que é muito importante é a parte de carteira, os documentos que estão aliados a fundo de garantia, registro e número do PIS. Então você precisa do número do PIS. Para quem está registrado, que tem carteira profissional, então pode ser a carteira profissional com o registro ou um extrato do fundo bancário que tem os dados lá, tá bom? Para utilizar o fundo de garantia, na construção pode utilizar o fundo de garantia? Pode. Para financiamento a gente já sabe que é normal, desde que obedeça às regras do FGTS, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tem um imóvel na cidade, ela não vai poder utilizar o FGTS, ela até pode comprar outro imóvel, mas não pode utilizar o FGTS. Então existem algumas regras, aí como são bastante específicas, você na hora de fazer vai ser orientado aí se você pode ou não utilizar o FGTS. Tem que ter pelo menos 36 meses de contribuição, não são 36 meses seguidos. Vamos supor que você trabalhou ao longo de 5 anos em 3 lugares e no total desses 5 anos deu 36 meses. Então você está apto a utilizar o seu FGTS, tá bom? Pode utilizar o FGTS que está retido? Pode, não tem problema nenhum, tá? Então o FGTS é realmente um bom recurso e muitas construtoras, elas até permitem utilizar isso na entrada. Outras, não. E no sistema de aquisição de terreno e construção, você pode sim utilizar o seu FGTS, ele não é liberado uma vez, mas ele é liberado conforme a medição da sua obra. Então te ajuda muito para fazer fluxo de obra, tá? E a última parte que vocês podem estar aí, quem declara imposto de renda vai ter que apresentar a declaração do imposto de renda, a declaração completa, inclusive com um protocolo de entrega, tá? É muito importante esse número. Então, mas eu não declaro. Se você não declarou, não tem problema. Mas se declarou, já sabe que vai ter que apresentar, tá bom? E ela completa, com o número do protocolo em todas as páginas, tá? Então vamos lá, alguns pré-requisitos que precisa ter para fazer o financiamento. Primeiro, você não ter restrição no seu nome, nem das pessoas que compõem lá a renda. Então essa composição de renda pode ser feita até 3 pessoas, tá? Precisa ter algum vínculo de parentesco direto? Não, mas as pessoas que comprarão, constarão lá no contrato, serão donas, né? Então é bom que esteja bem alinhado aí os objetivos aí para o financiamento. Outra coisa, que eu falei anteriormente, o nível de comprometimento é uma das coisas que mais inviabiliza hoje a contratação de um financiamento para você construir a sua casa ou comprar o seu imóvel, que é as pessoas ter esse comprometimento maior que 30% somando a parcela. Mas como é que eu vou saber a parcela? Você tem que fazer uma simulação
em função do valor do imóvel, da sua renda, da sua idade, a cidade onde ele está localizado, qual tipo de modalidade você vai utilizar, se é o PCVA, que é o Programa Casa Verde e Amarela, SDPE, Procotis, enfim, tem algumas modalidades. Então, sugiro também vocês procurarem um correspondente bancário Caixa que vai saber orientar vocês, tá bom? Então, é bastante importante. Deixa eu ver se outra coisa que eu esqueci. Estar em dia com a Receita Federal. É muito importante você estar em dia com a Receita Federal. Então, quem declarou imposto, de repente esqueceu de pagar alguma guia, alguma DARF, verifica lá. Nome de solteiro e casado também está atualizado, porque muita gente casa, troca o nome lá na certidão, mas não troca na Receita. Então, é importante que você faça tudo isso, já deixe tudo em ordem para você fazer, tá bom? E de preferência também ter um score pelo menos acima de 400. Não é uma condição assim sine qua non, que sem isso eu não consigo. Mas é sempre bom, te ajuda muito na avaliação do seu crédito, tá bom? Então qual que é a sequência aqui para a gente fazer um resumo? Você quer comprar um imóvel, ou você quer construir a sua casa, ou comprar o terreno e fazer aquisição do terreno em construção, ou só financiar a obra, ou só financiar o terreno, porque a Caixa é a única instituição financeira que tem essa linha de crédito, tá? Que financia o seu terreno e a sua obra. Então é muito, e assim, te ajuda muito para você conquistar o seu sonho, né? Porque é uma forma muito inteligente, porque você vai basicamente ter um preço de custo ali na execução de todas as tarefas. Mas em contrapartida também você vai ter que ter todo esse controle de obra, ter que ter alguns cuidados e tudo mais, como eu tenho falado nessa série, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, você procura um correspondente bancário Caixa e entrega a documentação. Ele vai dar a relação da documentação, que é essas que eu falei aqui no vídeo que foi postado aí. Segundo passo, vai ser feita uma avaliação. Claro que nesse momento vai precisar de algumas informações. Qual é o valor do imóvel, qual é o valor da sua obra e terreno estimado, tudo, para que seja feita uma simulação para depois ser submetido. Nesse momento você vai escolher se você quer na modalidade de pagamento entre price, que é aquela que as parcelas são constantes, ou na saque, que são as decrescentes. Muda um pouquinho a questão de prazo e de taxa de valor de entrada, tá bom? A taxa de juros é a mesma, mas aí fica a critério de cada um, vocês podem se formar. Eu tenho um vídeo, inclusive, que fala sobre a diferença entre saque e price, que está lá bem detalhado, tá bom? E aí você vai passar as últimas coisas, você quando é financiamento de terreno em construção, você vai ter que fornecer depois, né, dessa avaliação feita. Ela vale hoje, né, no momento que eu estou gravando, ela vale 6 meses, tá? Então, feita a avaliação, você tem 6 meses para fazer toda a elaboração do processo. Então, parece muito burocrático, mas na realidade não é. Se você seguir, né, as etapas do processo, você vai conseguir sim fazer o seu financiamento. É claro que o financiamento de um imóvel na planta, por exemplo, ele é muito mais simples do que um imóvel novo ou usado e também mais simples do que uma de aquisição de terreno em construção. Porque na aquisição de terreno em construção, a construtora passa a ser você. Então você vai ter que apresentar os projetos, que a gente discutiu no vídeo anterior, vai ter que apresentar o responsável técnico, enfim, vai ter que ter uma certa sequência lá. É claro que tudo isso te traz a vantagem no final. Por exemplo, você gastou 100 mil de terreno e 200 mil de construção, 300 mil, mas a sua casa talvez no mercado vai valer lá 400, 450 mil. Isso que a gente chama de ganho patrimonial. E quando você faz o processo, mas tem todo também o lado de saber gerenciar. Por isso siga as dicas lá de como fazer um contrato, como se proteger, tá bom? Bom, hoje eu vou ficando por aqui. Vocês que têm dúvidas podem enviá-las através do nosso direct e seguir-nos nas nossas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo. Abraço!